Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na sequência dos nossos vídeos, por ocasião dos 25 anos da Páscoa definitiva de Dom Mário, abordemos hoje a herança que ele deixou para todos nós. Pois bem, a vida de Dom Mário falava de maneira simples e clara o que se passava no íntimo do seu coração. De modo especial, quanto à sua visão da situação e origem da pobreza. Acompanhando a sua trajetória de vida, não era tão difícil perceber que a sua sensibilidade, atenção e o seu compromisso com a realidade e a luta dos pobres nasceram bem antes dele ser padre. Era algo tão normal que dava a impressão que tinha sido parte da placenta que o envolvera ainda no útero da mãe. Essa sensibilidade era percebida pelas pessoas que o recebiam em suas casas, com mais um da família, para o cafezinho, para escutá-lo e para desabafar também seus sofrimentos e esperanças. Elas encontravam nele o ombro amigo e se confessavam sem saber que o estavam fazendo, e muito menos sem pensar em um confessionário. Nele, parecia que o povo, sem ter lido e certamente sem recordar, encontraram a realização da promessa de Deus feita por meio do profeta Zacarias, que diz: dance de alegria, cidade de Sião, grite de alegria, cidade de Jerusalém, pois agora o seu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Foi assim que Zacarias falou no capítulo 9, versículo 9. Certamente sabemos que o nosso povo não foi educado com acesso à leitura e, infelizmente, nem ajudado à leitura da Bíblia. Não importa. Todos somos sabedores do que o povo diz sempre: quando Deus tira os dentes, enlarguece a goela. O Pai, em sua infinita sabedoria, aguça a inteligência, a percepção do seu povo, que reage de forma prática no decorrer de sua vida. Por isso, sem citar nem explicar muito, vê naquele missionário, desde o início, o enviado de Deus. Por sua simplicidade de vida, a sintonia que estabeleceu com o sofrimento e as alegrias que alimentava as esperanças. O estilo de vida de Mário nunca precisou da batina para ser reconhecido como enviado de Deus, nem mesmo da mitra, quando bispo, para dizer que era o pastor, pois o rebanho sofrido sabia que contava com a proteção do seu cajado em todos os momentos e, sobretudo, nas horas difíceis. A presença na vida pessoal, familiar e ao lado da comunidade, diante dos grandes problemas perante o poder público, em suas diversas esferas, era algo normal, corriqueiro. Parece que ele tinha vindo encomendado para isso. A sua palavra, sua pregação e o seu jeito de celebrar fazia de sua vida e do caminhar do seu rebanho a oferenda sempre sobre o altar. Isso era misteriosamente contemplado pela sensibilidade da fé. Causava inquietude aos que estavam distantes e silenciava os habitantes da casa das dúvidas. Dom Mário abraçou de tal modo a vida, as lutas e as esperanças do povo pobre, que dava a impressão que tinha estado naquela sinagoga, na terra de Jesus, quando o mestre entrou, tomou o livro e recitou a passagem do profeta Isaías, que diz, segundo Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Esse trecho citado por Jesus estava tão impregnado na vida de Mário que se misturava com o ar que ele respirava.
Ele não abraçou simplesmente a realidade da vida dos pobres. Ele tinha uma necessidade misteriosa de compartilhar de suas causas, a tal ponto que era fácil de notar como isso determinava o ritmo de sua vida e, ao mesmo tempo, era a bússola que o guiava. Se alguém um dia se perguntar pela herança deixada por Dom Mário, caso tenha um pouco de fé, não dará nenhuma importância aos terrenos e prédios que ele deixou para garantir a sobrevivência da diocese. Jamais conseguirá enxergar a gráfica, rádios, etc. Apenas se deixará contagiar, envolver pelo tesouro que ele encontrou, que o fez renunciar não à pátria natal e à família, e sim à própria vida, que entregou ao longo de quase 30 anos ao lado, no meio, animando e celebrando com os pobres suas lutas, suas conquistas e suas esperanças. De fato, a vida dos pobres, com suas lutas e esperanças, foi o tesouro que Dom Mário encontrou e pelo qual deu a sua vida, como diz Jesus em Mateus 13:44. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele lugar. Se alguém quiser ficar com a herança desse pastor, terá que aprender a viver com os pobres, estar ao seu lado sorrindo nas batalhas do dia a dia pela sobrevivência de todos. E dessa forma dará as razões da esperança, como nos pede o apóstolo Pedro em sua primeira carta, 3,15, que diz: ao contrário, reconheça de coração o Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar a razão de sua esperança a todo aquele que pede a vocês. Caso tenha dúvida, pergunte sobre qual era a palavra e o posicionamento de Dom Mário nos grandes conflitos dos trabalhadores com a Chesf, com o quartel da ditadura militar, com as questões dos pobres diante do município e seus diversos prefeitos. A sua vida resumia a conclusão da Assembleia Latino-Americana de Puebla, de 1979. Ele era o pastor de todos e, sem deixar ninguém de lado, colocava o pobre em primeiro lugar. Sua herança, portanto, foi a paixão pela caminhada dos pobres, pois entendeu que não existe igreja sem um compromisso concreto com eles.